Existem doenças, como por exemplo o glaucoma, que são doenças que ocorrem mais comumente após a terceira, quarta década de vida, 30, 40 anos. A melhor maneira da gente tratar e diagnosticar essas doenças são através do exame oftalmológico. Simplesmente a pessoa achar que não vai ver mais televisão ou não vai ler mais para não forçar a vista, entre aspas, isso não vai ser uma medida interessante, porque não vai ser isso que vai ser a medida que vai evitar o surgimento de algumas doenças oculares. Essas doenças podem vir independentemente da nossa vontade, porque muitas vezes podem ser doenças até ligadas a um histórico familiar. Então a melhor maneira seria, sim, prevenir vindo ao oftalmologista, fazendo uma consulta após os 40 anos, pelo menos anualmente, e detectar precocemente essas doenças e fazer o tratamento correto, independente da pessoa sentir alguma coisa e achar que eu vou deixar de ver televisão ou computador, porque aí eu não vou forçar tanto a vista, eu não vou desenvolver essa doença. São geralmente doenças silenciosas, como glaucoma, a degeneração macular, e são doenças potencialmente graves, que podem causar cegueira e que precisam então de um acompanhamento precoce. Na oftalmologia, os chamados vícios de refração, ou grau, são eles os mais conhecidos, que a gente trata a miopia, que é uma dificuldade da pessoa enxergar de longe. A gente pode tratar a miopia, corrigir essa miopia através de óculos, lente de contato, e depois se a miopia até estiver estabilizada, em alguns pacientes pode tentar o laser para retirar esse grau. O míope geralmente então ele vê super bem de perto e ele vê mal de longe. Você corrige a miopia e você tem uma visão satisfatória de longe. Os altos míopes, aquelas pessoas que têm miopias elevadas, chamadas miopias malignas, acima de 7, 8, 9 graus, eles têm que, além de fazer a correção periódica do grau, eles têm que acompanhar o fundo do olho. Geralmente são pacientes que podem ter a retina um pouco mais frágil e são pacientes que têm predisposição de ter descolamento, de ter alguma ruptura na retina. Então, esses pacientes míopes têm que estar atentos para isso. Realizar, além do exame do grau, um exame de fundo do olho. Bom, o astigmatismo já é um tipo de alteração visual que é como se fosse uma distorção na imagem. Então, o paciente que tem astigmatismo, ele tem uma dificuldade tanto para longe quanto para perto. Ele tem um borramento da visão. Então, quando a gente corrige, seja através de óculos ou lente de contato, essa imagem fica nítida. E a hipermetropia são geralmente casos em que os pacientes têm uma dificuldade, uma fadiga visual durante esforço visual. O paciente que tem então hipermetropia, ele até enxerga bem de longe, através de um pouquinho de esforço, mas quando ele vai ler, geralmente ele cansa mais durante a leitura. Após os 40 anos, a gente fala que o braço começa a ficar curto, você começa a esticar um pouquinho o braço para ter que ler. Na verdade, o que está acontecendo é a musculatura dentro do olho que começa a perder um pouco a acomodação, começa a perder a capacidade de focalizar o objeto de perto. Então, na verdade, o paciente tem uma dificuldade de focalizar porque começa a ficar menos elástica essa musculatura dentro do olho. Isso se chama vista cansada, que pode acontecer universalmente em todas as pessoas mais ou menos próximo dos 40 anos. Então você coloca o óculos para perto de acordo com o grau e a necessidade de cada pessoa e a pessoa passa a enxergar bem de perto. Então isso não seria uma doença, seria na verdade um processo natural do envelhecimento dos olhos que ocorre a partir dos 40 anos e que é corrigido completamente com os óculos ou até lente de contato. As cirurgias também para esses casos estão acontecendo atualmente no Brasil, mas são casos especiais que a gente tem que delinear bem caso a caso. Então, o normal do vista de perto é você passar o óculos e a pessoa fica com a leitura satisfatória e mantém suas atividades bem. Então, são esses os vícios da refração: a miopia, o astigmatismo, a hipermetropia e a vista cansada, que é a presbiopia. A degeneração macular relacionada à idade é uma doença que ocorre a partir dos 60 anos e nessa doença você tem alterações na retina com a formação de pequenos depósitos que são chamados de drusas, ou seja, são pequenas alterações no interior da retina e que na verdade pode, com o passar do tempo,
alterar a imagem, formando imagens borradas, imagens distorcidas, e que através do exame de fundo de olho você consegue detectar e orientar um tratamento e uma terapia adequada para cada caso de degeneração. Alguns pacientes, por exemplo, os principais pacientes que são candidatos a ter essa degeneração macular são pacientes principalmente da raça branca, tem outras doenças relacionadas como hipertensão, aumento de colesterol, que está relacionado também à degeneração, mas hoje em dia a degeneração macular ela é uma patologia que mais causa a alteração da visão central no nosso meio. E é importante lembrar que os óculos de sol, que protege da radiação, ultravioleta, UVA e UVB causada pelo sol, já é uma medida protetora, preventiva, para evitar que, na verdade, essa radiação chegue até a retina e cause essas alterações crônicas que poderiam piorar essa degeneração. Então, o uso de óculos de sol com proteção ultravioleta é recomendado em qualquer faixa etária e principalmente em pacientes que têm esse diagnóstico da degeneração macular, que poderiam agravar o seu estado retiniano com a excessiva radiação solar.